consagrar Elisear, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, há tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Vamos aqui lá em 2 Samuel 6, 7. Então, 6, vamos começar do 6. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e o Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Perez Uza até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Peraí, vamos ler mais até aqui à frente. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Aqui no 11 fala: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Vamos mais uma vez. Aqui, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Amém? Então, irmãos, aqui, né, Deus assim me deu esta palavra, e talvez os irmãos vai falar assim, mas o tema é milagre. O tema as pregações, tá tendo as mensagens, e nós temos ouvido várias mensagens de milagres, quantos milagres Jesus tem feito, A Carol pregou aqui sobre os milagres de Jesus. A pastora Natália pregou sobre os milagres de Jesus. O pastor Osto pregou aqui, falando sobre os milagres de Jesus. O Israel também trouxe a palavra aqui, falando sobre os milagres de Jesus. E hoje, essa palavra aqui, ela não é diferente. Ela não é diferente dos milagres de Jesus. E o que eu vejo sobre esta palavra? Que o maior milagre de Jesus é a transformação. Esse é o maior milagre de Jesus. É a transformação de uma pessoa. É a transformação de uma vida. Então, assim, Deus, Ele me deu essa palavra. E eu, assim, quando eu recebi a mensagem para me pregar, eu quis mudar essa mensagem. Várias vezes, eu fui falando com Deus, eu fui pedindo Deus de direção. E falei: Senhor, mas o tema lá, sabe, o tema é esse. Então, e Deus assim continuou falando no meu coração. Deus continuou trazendo essa mensagem no meu coração. E Deus falou muito claro comigo que a maior transformação o maior milagre é a transformação de um ser humano. O maior milagre, e quando o milagre vem na vida do ser humano, quando Deus opera a transformação na vida do ser humano, envolve tudo isso. Envolve a nossa vida financeira, envolve a nossa vida espiritual, envolve a nossa vida conjugal, envolve todas as áreas da nossa vida. Porque quando Deus entra num lugar que está aquele caso, que Jesus entra, Ele não entra para mudar só uma parte. Deus, Ele não entra para fazer só ali uma parte. E o que eu consegui ver, que aqui Deus, essa arca, Deus enviou sobre Saul, nos tempos de Saul.
Deus enviou essa arca. Mas ali quando Saul pegou o reinado dele ali Saul, a palavra de Deus, a parte que eu li, fala muito bem claro, que Saul não deu importância alguma para essa arca. Querido, o que quer dizer essa arca? Essa arca quer dizer a presença do Senhor. Essa arca, ela é a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que Saul, ele começou a rejeitar essa arca. Ele começou a deixar a arca de lado. Ele não deu importância para a arca do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui que Saul, ele venceu ali as guerras. Ele venceu ali sim aquelas guerras. Mas ele venceu aquela guerra sem a presença de Deus. Ele venceu ali sem a presença de Deus. E ali foi acontecendo. Porque ali, como ele não deu importância, os filisteus, ele foi ali e roubaram aquela arca do Senhor. Ele roubou, ele tirou ali do lugar que não deveria sair. Do lugar que não deveria tirar aquela arca. Os filisteus roubaram ali aquela arca. E tirou ali daquele lugar. E Saul achou que ele era o todo poderoso. Ele achou que ele era o bom demais. Ele achou que ele podia fazer tudo ali sem a presença do Senhor. E ali ele virou as costas. Ele não deu lugar ali para aquela arca do Senhor. Aonde o Senhor mandou que aquela arca ficasse ali, simbolizando a presença dele. E ali, queridos, o que é que aconteceu? E ali foi indo, de repente Saul foi caindo, e de repente quem tomou ali, quem entrou no lugar de Saul? Sabe, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, que era Davi. Era um cuidador de ovelhas, que vivia ali naquele mato, vivia ali jogado, vivia ali de qualquer jeito. E ali, Deus levantou Davi. Deus escolheu Davi no meio das malhadas. Enquanto ninguém achava que ele não era nada. Pela simplicidade, pela pessoa que ele era. E ali Davi, ele se tornou rei. Ele se tornou rei ali daquele lugar. E ali Davi, como ele não estava acostumado a fazer nada sem a presença de Deus. Ele não estava acostumado a fazer nada sem a presença de Deus. Davi começou a sentir necessidade de buscar aquela arca do Senhor. E levar ali para aquele lugar. Ele começou a sentir a vontade de buscar. E ali a palavra de Deus fala que Davi, ele começou a levantar aquelas pessoas para ir ali buscar aquela arca do Senhor. Porque ele não queria ali fazer nada sem a presença de Deus. E ali estava faltando a presença de Deus, estava faltando aquela arca. Aquela arca não existia mais ali naquele lugar. Então a palavra de Deus fala que Davi, ele arrumou aquele povo. Quando a arca foi ali para a casa de Abinadab, a palavra de Deus fala que aquela arca ficou ali há tanto tempo, que chegou a 20 anos naquele lugar. Aquela arca ficou ali na casa de Abinadab 20 anos. E ali naquele lugar, a palavra de Deus fala aqui que aquela arca estava ali, na casa de Abinadab. Uza era filho de Abinadab. Ele vivia ali, dentro ali daquela casa, a vida toda. E Aior também, filho de Abinadab. Eles viviam ali o tempo inteiro, vendo a arca de Deus ali. Mas a palavra de Deus fala que ali naquele lugar só havia lamentações. Aquele povo de Israel, ele só sabia lamentar. Só havia lamentações naquele lugar. Querida, onde a arca do Senhor está, é a presença de Deus. O Senhor vê como você age naquele lugar. O Senhor, ele vê as palavras que é liberada naquele lugar. O Senhor, ele vê todas as coisas que é pedida ali naquele lugar.
O Senhor, Ele vê tudo, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nada fique coberto diante dos olhos do Pai. E a palavra de Deus fala que ali naquela casa, era só lamentações. Enquanto ali a arca de Deus estava naquele lugar, enquanto eles tinham que estar ali buscando, ali, tendo reverência ali, entregando ali todos os dias, o que é que eles faziam? A arca está lá. Fica aí, ó. Eu não estou nem aí. A arca está aí, eu estou fazendo para cá. A arca está aqui, eu estou fazendo do meu jeito. A arca está aqui, eu estou fazendo o que eu quero. A arca está aqui, eu vou se eu quiser. A arca está aqui, eu não obedeço. A arca está aqui. Então Deus estava ali, olhando ali o tempo inteiro. Deus estava ali o tempo inteiro vendo aquela arca ali sendo desprezada. Vendo aquela arca sendo levada de qualquer forma, de qualquer maneira. E ali a palavra de Deus fala que se passou 20 anos ali, era só lamentação. E fala também que não mudou nada. Na casa de Abinadab não mudou nada. Tudo foi de mal a pior. Tudo foi acontecendo de pior maneira. Porque não valorizou a presença de Deus. A presença de Deus estava ali, mas ela não estava sendo valorizada. Querido, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com a presença de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas das vezes ali, a arca do Senhor está ali e nós não estamos valorizando. A arca do Senhor está ali e ali nós estamos fazendo algo que não agrada o coração do Pai. Estamos falando palavras que não agradam o coração do Pai. Não estamos obedecendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Tudo queremos fazer do nosso jeito. Querido, vamos tomar cuidado, porque não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito que é certo. O certo é do jeito do Senhor. E é do jeito dele que nós temos que fazer. Ainda que não é fácil. Ainda que não é fácil, mas não é do nosso jeito. E Deus, Ele estava ali olhando ali. Olhando ali. E ali chegou o tempo ali de Davi buscar aquela arca, porque ele estava sentindo falta da presença de Deus. E ali Davi ordenou que Uzá e Aiô, filho de Abinadab, buscasse aquela arca ali e levasse ali para aquele lugar onde que ela não deveria ter saído. Só que, queridos, o que aconteceu? Davi, ele preparou ali carro de boi, carro novo, o carro todo assim alinhado, nos olhos humanos. Nos olhos humanos o carro estava perfeito. Davi preparou e mandou que eles levassem a arca. Aqueles homens obedeceram e foi levar a arca do Senhor. Colocou a arca do Senhor no carro de boi e foi. E ali Davi achou que estava tudo correto. Davi, ele como de frente, ele errou. Ele errou porque ele não consultou. Ele não consultou ali, eu acredito, creio isso. Ele não consultou o Senhor ali, se estava correto ou se não estava. Ele não consultou, porque se tivesse consultado, isso não teria acontecido. Davi simplesmente deixou levar a arca daquela maneira. E Deus não estava agradando, e ali fala a palavra de Deus, que Davi estava ali com instrumento, com louvor, com música, com dança, com flauta. E Davi estava ali, sabe, buscando ali, e aquele povo estava indo ali para buscar a arca, e Davi ali se preparando todo, achando ali que estava muito bom, porque ali, nos olhos de Davi, nos olhos humanos, estava tudo muito perfeito, estava tudo certo, e ali aquele carro de boi estava indo, só que chegou ali no instante, ali no momento ali, aqueles bois tropeçaram. E a arca do Senhor, ela foi para cair. Quando aquela arca foi para cair, o que o Uza fez? Uza colocou as mãos para a arca não cair. Olha, querida, aquela arca não chegou a cair. Ela não chegou a cair, mas o Uza tocou naquela arca. E ali a ira do Senhor se acendeu sobre Uza. E ali o Senhor o matou. O Senhor ali o matou Uza, porque Uza tocou na arca com irreverência.
Porque querendo ou não, Uza já conhecia. Uza sabia os propósitos. Uza sabia a direção. Uza já sabia. Porque ela era filho de Abinadab. Essa arca estava lá há 20 anos. Ele estava careca de saber o que é irreverência. Quando nós fazemos as coisas com irreverência diante de Deus. E ali vocês vão falar, mas por aí, Davi, a palavra de Deus fala que Davi ficou furioso. Davi falou, mas espera aí, o Senhor não podia ter feito isso. O Senhor não podia ter tocado em Uza. O Senhor não podia ter tocado. Querido, pois o Senhor tocou. O Senhor ali matou aquele rapaz. Aí eu te falo com você. Vocês vão falar assim, uai, mas espera aí. Uza, a intenção dele foi boa. A intenção de Uza foi ótima. Uza não deixou a arca cair. Sim, a intenção de Uza foi boa. Ele não deixou a arca cair. Mas o que pesou, porque Uza já sabia como que tinha que fazer. E Uza foi ali, mesmo tentando livrar o resto do povo. Porque, querido, se Uza não faz isso, se aquela arca cai ali no chão, muita gente tinha morrido. Muita gente tinha morrido. Não era só Uza. Muita gente tinha morrido ali. Mas ele fez isso. Aí, quer dizer, a intenção dele foi boa. Foi boa. Mas só que ele fez com irreverência. Porque não era daquele jeito que era para fazer. Não era daquele jeito para fazer. A arca de Deus poderia ser carregada por 4 homens. E esses homens eram os sacerdotes. Não podia ser carregada por qualquer um. Não podia ser carregada por carro de boi. Eles tinham que colocar aquela arca, por exemplo, 2 lados de cá e 2 lados de cá. 2 lados de cá no ombro, 2 pessoas, 4 pessoas, sacerdote. E era por eles que tinha sido carregada a arca. Então, quer dizer, preparou um carro de boi para levar a arca, não era isso. Não foi isso que o Senhor mandou. Não foi isso que o Senhor direcionou. E ali, por causa disso, tudo isso aconteceu. E ali, como Deus quer abençoar alguém, querido, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus, por mais que você olha e você não vê. Às vezes você olha, você está olhando para a circunstância e você fala assim, eu não consigo enxergar, eu não estou vendo o Senhor poder me abençoar nessa área. Querido, Deus, Ele faz tudo para nos abençoar. E ali naquela noite fala que ali aonde parou, onde Uza ali foi morto, ali a arca do Senhor ficou ali. E ali Davi começou a ter medo e falou, olha, como que eu vou levar a arca do Senhor? Como que eu vou levar? Como que eu vou levar? Porque Davi temeu ele naquela hora e viu que ele estava errando. Viu que ele estava fazendo o que não era para ele fazer. E ali naquela hora ele teve temor e falou, como que eu vou levar essa arca? E ali, querido, a palavra de Deus fala que ali, do lado da estrada, morava ali Obed-edom. Aquele homem simples, a palavra de Deus fala. Simples, querido, como eu, como você. Simples, sabe? Que não tinha aquele conhecimento, que não sabia nem direito o que era a arca de Deus. E a palavra de Deus fala que essa arca foi parar lá na casa de Obed-edom. Falou assim, não, vamos deixar essa arca aqui. Vamos deixar ela aqui por um tempo, vamos deixar ela aqui. E a palavra de Deus fala que a arca foi deixada ali na beira da estrada. Foi deixada lá na casa de Obed-edom. Mesmo aquele homem sem conhecer a posição que ele ocupava, mesmo aquele homem sem entender, aquele homem abraçou aquela arca. Aquele homem abriu os braços pelaquela arca. E a palavra de Deus fala que ele recebeu aquela arca e colocou ela no lugar de destaque. Ele colocou ela no lugar de destaque. E a palavra de Deus fala que a vida daquele homem era uma vida toda torta, era uma vida de destruição. Era uma vida toda sem direção. Mas Deus viu o coração daquele homem. Deus viu como aquele homem pegou aquela arca para cuidar daquela arca. E a palavra de Deus fala que durante 3 meses, 3 meses que aquela arca estava ali, a casa de Obed-edom, a família dele, os bens daquele homem, foi todos alcançados. Todos alcançados. Deus mudou a sorte daquele homem. Deus mudou a sorte daquele homem. Aquele homem que nem sabia direito, mas ele recebeu e falou, não, eu vou colocar essa arca aqui no lugar de destaque.
Então, querido, essa palavra, sabe? Ela, assim, Deus falou tanto no meu coração com essa palavra, que eu falei assim, eu não posso mudar. O Senhor não quer que eu mude essa palavra. Ele quer me dar essa palavra. E eu sei que Ele está falando aqui no coração de cada um aqui com essa palavra. Eu sei que Ele está. Então ali, Davi, dentro de 3 meses, Davi ouviu os boatos. Davi ouviu falar o que estava acontecendo na casa de Obed-edom. Davi ouviu falar, olha, o Senhor está abençoando Obed-edom. O Senhor está abençoando aquele homem. O Senhor abençoou a casa daquele homem. O Senhor abençoou de uma tal maneira que eu estou sentindo no coração. E eu preciso buscar aquela arca. Eu preciso buscar aquela arca. E ali a palavra de Deus fala que Davi, ele preparou novamente. E ele não quis errar de novo. Ele errou uma vez. E ele viu o que aconteceu, morte. Ele viu o que aconteceu e ele falou assim, eu não vou errar de novo. Então o que Davi fez? Davi foi atrás das pessoas certas. Davi foi atrás ali daqueles homens certos. E falou, olha, eu quero buscar a arca. Eu quero buscar a arca lá na casa de Obed-edom. Então o que aqueles homens fez? Aqueles homens vieram consagrar as suas vidas, entregar as suas vidas no altar do Senhor, e foi ali buscar aquela arca da maneira correta. Aqueles levitas foram ali buscar aquela arca do jeito certo. Querido, eu quero te dizer que nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós não podemos fazer do nosso jeito, não adianta. Se nós for fazer do nosso jeito, nós vamos ver morte. Se nós for fazer da nossa maneira, nós vamos ver as coisas se acabando. Nós vamos ver as coisas se destruindo. Nós não podemos fazer da nosso jeito. Querido, é fácil obedecer? Não é fácil. Não é fácil obedecer. Muita gente, querido, tem feito as coisas aí e tem dado certo. Tem feito e tem dado certo. Mas tem feito sem a presença de Deus. Muita gente está fazendo as coisas dando certo, mas está fazendo sem a presença de Deus. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque Deus, Ele está vendo. A arca do Senhor está dentro de você. A arca de Deus está dentro de mim. Então nós temos que olhar o que nós falamos. Nós temos que olhar a maneira que nós andamos. Nós temos que olhar a maneira que nós vamos se comportar em todas as situações da nossa vida. Nós temos que olhar porque a arca do Senhor está dentro de cada um de nós. Querido, e eu fico olhando que em uma igreja, às vezes, muitas das vezes, a igreja está cheia. A igreja está cheia. E eu quero que você me fale, mas não precisa me responder. Por quê, querido, que em uma igreja cheia, muitos são abençoados e muitos não são? Por quê que uma igreja cheia, muitos é cheio do poder de Deus e muitos não é, no mesmo lugar? Querido, é culpa do pastor? É culpa da pastora? É culpa do irmão que está do lado? É culpa de quem? De quem é a culpa? Muitas das vezes, você vem na igreja, a igreja está cheia. E ali, muitos ali estão ali queimando. Muitos ali estão se enchendo do poder de Deus. E muitos não estão sentindo nada. Eu quero que você me fale, querido. Isso é culpa de quem? Isso é culpa de alguém? Isso é culpa de alguém que não te convidou? Isso é culpa de alguém que não tem ligado para você, que não tem tratado você bem? Isso é culpa de alguém ou a culpa é minha? A culpa é minha porque eu não tenho valorizado a arca do Senhor que está dentro de mim. A culpa é de você, a culpa é nossa, porque nós não temos colocado a arca do Senhor em primeiro lugar. Muitas das vezes, querido, o poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida, ela não é passageira, ela não é por acaso. Ela é dia após dia. Ela é dia após dia. Hoje você é, amanhã você não é. Que arca é essa? Que arca é essa que está dentro de nós? Hoje nós somos, amanhã nós não somos. Hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço. Que arca é essa que está dentro de mim? Que arca é essa que está dentro de mim?
Querido, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando nós fazemos as coisas do nosso jeito e achamos que está bom demais. Fazemos da nossa maneira e achamos que é assim que é certo. Querido, eu falo que eu estava lendo numa parte, e isso me tocou muito. Ali, querido, quando Barnabé, aquele homem, ele encheu o coração dele, e ele começou a vender as propriedades dele. Vendeu as propriedades dele e falou: olha, eu vou entregar tudo para a casa do Pai. Eu vou entregar as minhas propriedades, tudo para o Senhor. E ali Barnabé fez isso. Ele foi com o coração alegre e chegou ali e entregou tudo que ele tinha para a casa do Senhor. Para que a casa do Senhor tivesse crescimento, para que a casa do Senhor tivesse abastecimento, que ela fosse abastecida. E ali, querida, a palavra de Deus fala que um casal, ele se levantou para fazer a mesma coisa que Barnabé fez. Ananias e Safira. Só que Ananias e Safira, eles não teve o mesmo coração que Barnabé teve. Eles quis imitar Barnabé, mas a palavra de Deus fala que eles não teve o mesmo coração. E o que eles fizeram? Eles venderam a propriedade deles, sim. Vendeu a propriedade deles por um bom dinheiro, querido, e chegou ali na casa do Senhor, na casa de Deus. Ali a palavra de Deus fala que estava acontecendo ali maravilhas naquela igreja. O poder de Deus ali derramando sobre aquela igreja. A presença de Deus ali sobre aquela igreja de uma maneira tão grande. E aquele homem chegou ali, e aquele homem mentiu. Ele mentiu dentro da casa do Senhor. Ele falou que ele tinha vendido a propriedade dele por um preço. E ele mentiu. Ele vendeu por um tanto e trouxe a metade, por exemplo, do dinheiro e entregou no altar do Senhor. E ali, aquilo ali entristeceu o coração do pai mais uma vez. Ali, aquele homem morreu ali dentro daquela igreja. Aquele homem foi exterminado dentro daquela igreja, por causa da atitude daquele homem, por causa da mentira daquele homem. E ali, aquela mulher não sabia que aquele homem estava morto. Eles pegaram aquele homem, arrastou ele para fora e foi enterrar aquele homem. De repente aquela mulher chegou e Deus deu oportunidade para aquela mulher falar a verdade. Deu oportunidade para ela falar a verdade. Falou: Safira, por quanto vocês vendeu a propriedade? Uai, nós vendemos por tanto. O Senhor falou: olha, o mesmo lugar que o seu marido foi enterrado, você também vai ser. E a palavra de Deus fala que aquela mulher caiu morta. Aonde que esse povo estava? Dentro da igreja. Aonde que eles estavam, irmão? Dentro da igreja. Então, querido, esta palavra é para nós, é para a nossa vida. Sabe, querido, não vamos deixar que nada roube a arca de Deus em nós. Não vamos deixar, sabe por quê? Tem muita gente ferida por aí, mentindo. Pessoas de dentro da igreja, mentindo, contando mentira. Querido, muitas das vezes, às vezes o negócio não está fácil. Às vezes não está fácil, você está cansado, você tem que trabalhar, você tem que caminhar. Mas, Senhor, Deus, eu estou desse jeito, Pai, mas me leva. Eu estou desse jeito, mas me renova. Deus, me dá força. Senhor, me ajuda, eu preciso caminhar. Senhor, me ajuda, eu preciso ir. Queridos, eu falo com toda a propriedade. Eu falo, querido, porque eu já fui curada aqui nessa igreja várias vezes. Não foi só uma. Já teve dia de eu vir arrastando, porque eu tive um esporão no pé que me atrapalhava. E eu vim arrastando, eu falei: Deus, eu estou aqui, mas eu não quero ficar assim, eu quero que o Senhor me cura. Querida, eu fui curada aqui nesse altar. Eu fui curada. Eu levantei daqui sem sentir nada. Eu tinha que operar o meu pé. Eu tinha que operar, porque foi tirado raio-x e tudo. Eu fui curada aqui. Eu fui curada aqui nesse altar. Então, não foi só uma vez. Então, querido, é a palavra, é a maneira que nós colocamos, é o jeito que nós colocamos. E Deus não adianta. Quanto mais nós falamos palavra de mentira, quanto mais às vezes nós podemos fazer e não faz.
nós vamos só adoecendo, nós vamos só regredindo, nós vamos só regredindo. E é doença física, é doença financeira, é doença em todas as áreas, porque Deus é Deus de poder. Deus é Deus que vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas, querido. Então nós não podemos esconder de Deus. Nós não podemos esconder de Deus. E eu quero te dizer que nós somos muito especiais para o Senhor. Deus, Ele tem, sabe? Ele tem um amor tão grande por cada um de nós. Ele sabe do seu limite. Ele sabe do nosso limite. Mas Ele é aquele que nos renova todos os dias. Ele é aquele que nos renova todos os dias, querido. Querido, então nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos entregar. E eu quero te perguntar aqui esta noite. Que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido Abinadab? Que ficou com aquela arca 20 anos ali e nada aconteceu? Ou você é Obed-edom? Aquele homem simples, que dentro de 3 meses, Deus mudou totalmente a vida daquele homem. Então fica para você aí. Você é Abinadab? Ou você é Obed-edom? Fica para você aí, querido. Fica para você. Isso aí. Então, querido, vamos caminhar com o Senhor. Vamos caminhar, querido. Aí no seu lugar mesmo. Querido, se você fica à vontade. Se você quiser levantar do seu lugar, vir aqui na frente, prostrar diante do Senhor. Você fica à vontade. Mas eu quero que todos que estiver aqui, com exceção, quem estiver com criança no colo, aqueles que não estiver com criança no colo, prostra diante do Senhor, prostra diante dessa arca. Essa arca é a presença do Senhor. Essa arca é a presença do Pai. Então, querido, entenda que você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Porque o Senhor, Ele vai te encher. O Senhor, Ele vai te encher aqui esta noite. Querido, saia daqui cheio da presença de Deus. Sai daqui cheio da presença do Senhor. Não aceite sair daqui da mesma forma. Não aceite sair daqui do mesmo jeito. Não aceite, querido. Seja cheio do poder de Deus. Fica à vontade. Fica à vontade, os meninos do louvor. E eu nem vou chamar vocês, porque eu quero que todos, ele vai colocar o fundo. E eu quero que todos dobrem